Dia, beautiful people, bom dia, bom dia, bom dia das pessoas mais descabeladas e friorentas dessa terça-feira. Não sei como é que tá aí pra vocês, aqui tá bem friozinho. E então hoje seguimos em casa. Rafaela segue doente, segue gripada, segue com a garganta ruim, segue com tosse, aquele negócio de criança que fica doente, vocês sabem como é, não é mesmo? Então hoje a live vai rolar daqui de casa. Justamente porque, saindo daqui, eu vou voltar para a função de mãe, cuidar da minha filha que está ruinzinha. Enfim, anyways. Vou dar as boas-vindas para todo mundo que tá chegando, né? Oi, Nis, bom dia. Já a gente tem a nossa convidada especial aqui, que é a Milena. Bom dia para quem tá chegando aí. Bom dia, bom dia, bom dia, Lê. Vocês estão ouvindo bem, assim? Eu não sei como é que tá aí com esse fone, se ele tá rolando legal. Me dá um ok aqui só pra eu saber, please. Só pra eu ter certeza de que tá rodando bem, senão eu tiro o fone e a gente vai no ao vivão mesmo. Sim? Maravilha, perfeito. Ai, que beleza, muito bem, gostei de saber, muito bom. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas para trabalhar como guia de turismo, a gente precisa ter a devida certificação, né? E eu não tô falando daquele curso que você faz lá em Orlando, eu não tô falando daquele curso que você faz online, eu não tô falando daquele curso que você faz de um final de semana, daquele curso que você faz à distância, não tô falando de cursos específicos de Orlando, tá? E olha que eu sou uma pessoa que faz cursos de guia, tá bom? Eu tenho curso online, tenho curso prático lá em Orlando, mas não é nada disso que eu tô falando aqui. Hoje eu tô falando especificamente da profissão de guia de turismo que atua aqui no Brasil, que é uma profissão regulamentada, que precisa ter a devida certificação, precisa ter a formação técnica, né? E por que eu tô falando disso aqui, abrindo a live, já falando disso agora? Porque a minha convidada hoje, que é a Milena Brandão, a Mi, ela é guia de turismo, é guia de Orlando também, mas antes de buscar a formação como guia de Orlando, ela buscou a formação técnica, que é essencial para a gente poder atuar como guia de turismo aqui no Brasil. Então, só para contextualizar, e eu vou trazer a Mi para contar um pouco mais disso, como que funciona? Imagina que você quer ser médico, né? Você vai fazer faculdade de medicina, aí você vai fazer a residência, aí você vai estudar, vai ter a sua formação, a sua graduação e você vai precisar ter o seu CRM, né? A sua habilitação lá pelo Conselho de Medicina, né? Imagina que você é um advogado, você vai estudar, você vai fazer a sua especialização, você vai fazer o teste da OAB, vai passar na prova da OAB, e aí você vai ter a sua certificação da OAB, né? Então aí você vai poder atuar como advogado, certo? Imagina que você vai fazer engenharia, né? Ou você vai fazer arquitetura, ou você vai fazer enfermagem, né? Existem aí diversas profissões, e a gente consegue ficar aqui dando vários exemplos, que para serem exercidas necessitam, né? Necessariamente, sendo redundante aqui, necessitam necessariamente de certificação, tá? E no caso da profissão de guia de turismo não é diferente. Muita gente acha que fazendo faculdade de turismo a gente já está apto a trabalhar, né? Ou que fazendo curso de formação de guia de Orlando a gente já está apto a exercer a profissão, né? E de fato, pode ser que a gente tenha conhecimento suficiente para isso, né? Pode ser que a gente tenha bagagem suficiente para isso. Mas, em termos de habilitação, para que a gente possa atuar como guia de turismo aqui no Brasil, a gente precisa do Cadastur, né? Que é exatamente o que a Nise está falando aqui, o nosso é Cadastur. Bom dia, Ana! Vou assistir no carro, Tomara que o trânsito tenha um tempinho considerável aí para você assistir a live inteira, né? Não te desejando muito trânsito, mas estamos aí. Então, meus amores, o que acontece? Para que a gente possa atuar como guia de turismo aqui no Brasil, a gente tem que ter a formação técnica como guia de turismo, e aí no final dessa formação, depois que você passa em todas as provas e conclui o curso, aí sim você tem o seu Cadastur, que é o que te habilita e te autoriza a trabalhar oficialmente como guia de turismo. Depois disso, né, ou no paralelo, tem gente que faz no paralelo também, não tem problema, aí você vai buscar especialização no destino com o qual você quer trabalhar. Então, você quer trabalhar com destino nacional? Vai especializar no destino nacional. Quer trabalhar com a América do Sul? Vai especializar com cursos e
com viagens técnicas para a América do Sul. No nosso caso, quer trabalhar com Orlando, vai se especializar como guia de Orlando, tá? É aqui que eu atuo. Depois que você já buscou a sua formação como guia ou está buscando a sua formação como guia de turismo, eu te ajudo com a sua especialização. Eu também tô meio gripada. Eu te ajudo com a sua especialização para se tornar um guia de Orlando, tá? Então é aqui que eu atuo, seja com curso prático lá, seja com curso teórico aqui. E aí, para contar um pouco mais dessa experiência de como é se formar guia de turismo, como é atuar levando grupos aqui no Brasil, eu vou trazer a Milena, que eu já falei demais, deixa eu trazer minha convidada para a live e a gente vai falar da vida de guia. Histórias. Quero que a Milena conte para vocês as histórias da vida de guia que ela já encarou aí, já viveu, né, Mi? Bom dia! Bom dia! Tudo bem, Lu? Tudo bem, por aí? Tudo bem também. Tá friozinho aqui no Rio. E também. Quanto é frio no Rio? Olha, pra mim, baixou de 20 já é muito frio. Não importa. Mas aqui a galera segue o baile também do casaco, cachecol, né? Tá chovendo, tá nublado, já tá muito frio. Maravilha. Mi, acho que você estava acompanhando, eu estava explicando, né, a questão do guia de turismo Cadastur. Conta um pouco para a gente como é que foi, antes da gente chegar na sua vida de guia, como que foi essa formação, para as pessoas saberem um pouquinho mais. Bom dia, pessoal. Então, essa formação fez aquela diferença. Você fala, nossa, eu precisava disso, eu precisava dessa experiência. Porque você realmente faz uma imersão no que é ser guia, né? Eu fui tô dando um exemplo, que a gente começa apaixonada pelo destino, né? Então a gente, eu quero muito guiar para o destino X, né? No nosso caso é Orlando, mas pode ser qualquer outro destino. Então a gente começa muito assim, eu quero ser guia, né? Eu quero guiar, eu quero levar pessoas para conhecer esse lugar mágico, né? É muito lindo, eu quero que todo mundo conheça também, eu quero mostrar um pouco do que eu já estudei, do que eu aprendi. E nessa formação de guia, você entende que não é só, ai, que lindo, né, você levar para o destino, né? Olha que bonito você vai mostrar para as pessoas. Você vai lidar com vários tipos de pessoas, né? A gente tem vários tipos de passageiros, do mais fácil ao mais problemático. Então, nesse curso, eu entendi que eu realmente tive contato com professores, né, experientes. A gente fez provas práticas também, que ajuda pra caramba. Você, na hora que você está fazendo a prova prática, né, você tem toda a teoria, né? Você tem várias aulas teóricas e você tem as provas que são práticas, né? Não fiz prova escrita, múltipla escolha, essas coisas. Não, as provas eram viagens e aí no âmbito regional, nacional, né? Internacional, para você ter a prática exatamente de como seria guiar nessas localidades. E aí eu lembro, assim, que eu me preparando para a prova e pensando, assim, decorar o texto, estudar o destino, e chega na hora, você vai ter aquele colega que vai estar olhando para o nada. Você está falando, você super se preparou e tem ali a pessoa que está falando junto com você, que está olhando para o nada, né? O professor que vai te fazer algumas perguntas, que é ali aquele passageiro que vai te perguntar o ano, da onde que veio aquela pedra que está lá no alto do negócio. Assim, ali você já tem um contato com o seu dia a dia, né? Porque hoje, quando eu atuo, eu lembro nessa bagagem que eu tenho do curso de formação. Então, foi nesse curso que eu entendi que era muito sobre pessoas, era muito mais sobre a experiência do que eu, Milena, mostrando o lugar que eu amo, por exemplo, né? Eu hoje atuo aqui no Rio e eu amo Rio de Janeiro. Amo os pontos turísticos, então tive uma infância onde eu fui a vários pontos turísticos, são lugares que eu conheço bastante antes de pensar em ser guia. Então eu tenho o meu cantinho preferido, tem lugares que eu já tirei várias fotos, brincava nos parquinhos desses pontos turísticos, mas quando eu fiz a formação de guia e agora hoje eu levo meus passageiros, eu entendo que não tem a ver, claro que eu boto todo o meu carinho, o meu amor sobre aquele ponto turístico, mas não tem, isso é uma parcela, né?
A gente tem que pensar que é muito mais sobre a experiência. Às vezes a pessoa vai demonstrar que está interessada pela parte histórica, vai demonstrar que está interessada pela parte natural, falando aqui do Rio principalmente. A gente tem muitas belezas naturais. E aí, assim, eu amo parte histórica. Sei um monte de coisa porque eu estudo, pesquiso. E aí a pessoa está focada nas belezas naturais. Então eu vou direcionar aquilo para as belezas naturais. Isso foi muito do, assim, a vivência me trouxe, mas o curso já deu aquela, já Ampliado mostrou aí para o que no veio, horizonte. né? Sabe Porque que eu quando eu comecei, eu não pensava, não tinha essa noção ainda. entendi. Sabe que eu me toquei, Mi? Eu já comecei te fazendo pergunta, não deixei nem você se apresentar. Então, se apresenta para quem está assistindo, conta aí de onde você veio, como você chegou aqui comigo, qual que é a sua história. Sim, conta Nossa, aí. e minha história veio. Conta a sua Ai, vida. vamos lá. Então, vamos lá. Eu sou advogada, né? Então, fiz lá minha formação em direito, né? Tem OAB, como você falou ali, na formação de direito. E o direito me trouxe, eu acho que já uma bagagem de falar com pessoas, porque o advogado acaba tratando de problemas das pessoas, né? Não é a parte que eu mais gosto, eu prefiro a preventiva, que a gente já falou outro momento aqui. Eu prefiro a parte em que você se antecipa ao problema para você não precisar cuidar do problema, né? Você já se antecipa a ele para você evitar. Então, se Não tiver o deixar ele problema, você acontecer. resolve de uma forma muito mais rápida, muito mais fácil, sem gastar tanto dinheiro, sem se estressar, sem se descabelar. Essa é a parte que eu gosto. Então, acho que o direito me trouxe essa bagagem em relação a problemas, a lidar com pessoas. Então, eu sou advogada, atuei até 2019 só no direito, mas fiz um curso de agente de viagem no Senac, porque eu achava assim, poxa, mas é tão legal, né? Turismo é legal. Mas por que que eu achava que era legal? Eu fiz a minha primeira viagem para Orlando em grupo, quando eu tinha 15, né, para 16 anos, aquela viagem clássica, né, que Claro, muitas pessoas já fizeram. E eu me apaixonei pelaquela experiência internacional. Então foi assim, foi picada. Já era. a- apaixonada por Orlando, foi fantástico conhecer aquele lugar e eu sou da pessoa que gosto de história, como eu falei, então eu fui procurando a história, né? Fui lendo algumas coisas, achei você, conheci você nessa época no Viajando para Orlando, né? Um site que tinha sobre dicas e Meu tudo, e primeiro blog de todos. eu lembro que você escrevia lá e eu lia todas as suas colunas, então sou dessa época aí, ó, das antigas. Então eu, apaixonada pelo destino, me impactei com aquela experiência internacional, foi a minha primeira viagem internacional. E eu voltei muito maravilhada. Eu voltei maravilhada com o trabalho dos guias, né? Eu fiquei apaixonada pelas minhas guias. Eu lembro que eu gostava muito de ouvir tudo que elas falavam, todas as dicas, todas as histórias, tudo que elas contavam. Eu amei muito toda a dinâmica do grupo e aquilo marcou minha vida de alguma forma. Então eu Você pensava assim, era nossa. a passageira que você gostaria de ser hoje? Olha, eu acho que eu não era a passageira que eu gostaria de ser, porque eu não interagi tanto assim. Eu acho que se fosse hoje, eu ia interagir mais com os meus guias, assim. Eu ia ser mais, sei lá, adolescente, né? Então eu tava preocupada em tirar foto, em ir nas atrações, nas lojinhas. Mas eu não incomodei os guias, não, tá? Eu não dei Não deu trabalho, trabalho. eu não me perdi, eu não perdi chave de quarto, celular, nada disso. Eu não dei trabalho, fui uma passageira tranquila. Foi de boa, eu lembro que foi bem de boa. Acho que a única coisa que eu talvez tenha incomodado a minha guia em algum momento foi assim, perguntando dos tipos de comida e coisas lá na hora de pedir a refeição, porque eu não falava muito bem inglês, então acho que foi a única coisa que eu. Mas não foi um trabalho, vai. Foi só Não, se uma adaptar no judia, jogo, faz parte, né? só a judia. Mas essa experiência marcou muito minha vida. Então eu pensava, olha, muito engraçado. Eu fiquei muitos anos pensando assim, ai, para ser guia, eu, enfim, vou ter que trilhar uma carreira e lá no final eu vou ser guia. Eu achava que tinha que ser muito experiente, eu achava que, enfim, não tinha a ver com uma pessoa jovem. Não sei se porque os meus guias não, as minhas guias não eram pessoas jovens, eram mulheres mais velhas. Eu não sei o que que eu pensei assim, ah,
não conhecia ninguém de turismo, não conhecia nenhum guia, Não tinha né? referência. Não tinha referência nenhuma, então aquilo me marcou, eu fiquei apaixonada, eu voltei assim, transformada daquela viagem, eu voltei realmente transformada. E eu fiquei com aquilo no meu coração. Então, eu fiz o vestibular, não fui uma jovem muito decidida, então eu fui muito ali por letras, o que, que eu gosto, gosto de ler, gosto de português, né? Passei pro vestibular mais difícil, eu falei, vamos tentar, né? Vamos ver, eu gosto de ajudar pessoas, eu gosto de estudar, vamos ver se é isso. Eu gostei muito de direito, amei a faculdade de direito, mas o turismo continuava ali assim, ó. Sabe aquele bichinho assim, poxa, A luzinha acesa, ele piscando o podia tempo dar uma todo. oportunidade para o turismo. Então, assim, para resumir, porque eu gosto de falar muito, eu sou advogada. Hoje eu atuo ajudando, prestando consultoria, no caso, jurídica para o pessoal do turismo. Faço faculdade de turismo na UERJ, estou no terceiro período. E atuo numa empresa, na Orlando Viagens, com grupos. Então, estou no setor de grupos. Maravilhosa! Então, sou aluna da Luciana Ribeiro, maravilhosa, não sei se você Ai, conhece, lá da... mas fiz workshops, cursos online, Orlando Criativo, fiz várias coisas ao vivo, faço online, continuo buscando aí conhecimento, que eu acho que a gente não peca por isso, né? E tentando melhorar, porque eu acho que isso também foi legal, essa descoberta. Eu consegui complementar uma coisa com a outra. Os meus estudos com Orlando, guiamento de Orlando e pessoas, me trazem uma bagagem legal para o nacional aqui, para o Rio, onde eu faço também guiamento, e o contrário, algumas experiências nacionais já me agregaram para o internacional e acho que vão agregar ainda mais nos meus próximos guiamentos. Com certeza, eu não tenho a menor dúvida disso. Muito bem, então, senhoras e senhores, essa é a Milena, agora que vocês estão devidamente apresentados, que eu já tinha pulado essa fase. Essa é a Mi, que por sinal é minha advogada também, tá? Então, qualquer treta eu mando para ela aqui. Mi, quero que você me conte, assim, das experiências mais marcantes da sua última viagem com um grupo em Orlando. Porque a Mi já fez essa viagem, ela tanto já fez curso prático lá como aluna, como já fez guiamento lá também, né, com o grupo. Então, me conta um pouquinho de como foi essa experiência. O que mais te marcou? Assim? Eu comecei com um grupo de idosas, né? Vamos lá. Vamos pensar que assim, eu gosto muito de pessoas mais velhas porque eu gosto muito de ouvir. Eu gosto muito de ouvir histórias, eu gosto muito de falar, né? Ninguém percebeu que eu gosto de falar. Então, foi uma experiência que primeiro que eu estava assim, muito feliz de estar ali, de estar com um público que eu gosto. Foi um grupo menor, então eu tive como me conectar mais com os passageiros também. Isso eu imagino, nunca fui com um grupo enorme, então não tem como você se conectar com todos os passageiros da mesma forma, né? Isso é inviável. E nos guiamentos aqui no Rio eu também faço com grupos menores. Então eu também consigo, meio que já levei essa dinâmica para Orlando, né? E o grande desafio, eu acho, foi viver na prática essa coisa de que é sobre o passageiro, não é sobre você. Elas não tinham nem a pretensão, não, né, não é nem condição física, porque eu tinha passageiras que foram em várias montanhas russas e adoraram, andavam sem parar, acho que eu cansava mais rápido do que elas. Então não era questão de idade, nem de condicionamento físico, mas elas não tinham pretensão daquela coisa de explorar tudo. Eu quero conhecer tudo, eu quero ir em todas as atrações, eu quero fazer tudo muito rápido, eu não vou comer, né? Então o desafio foi esse, assim, entender que não vai dar para fazer tudo e que elas vão amar do mesmo jeito, né? A gente vai priorizar o que for melhor para elas. Acho que foi um grande desafio entender lá na prática que, olha, tá tudo bem, a gente não vai fazer essa e essa atração. Clássicas, Por maravilhosas. dentro, eu não sei você, assim, mas quando você fala, né, meu primeiro grupo assim, foi com idosos. Eu sou muito agitada, eu sou muito ariana, né? Então, assim, eu quero resolver, eu quero ir, eu quero fazer e tal. E aí, quando a gente chega lá, e aí você fala assim,
sei lá, a atração que acabou de inaugurar, que é incrível, que tá todo mundo indo, falando o máximo e tal, você tá louca para ir, tá louca para conhecer, é a sua oportunidade. E elas falam assim, não faz questão, né? Essa é a hora que a gente exercita o é sobre o outro e não sobre a gente, né? Que você fica por dentro, você morre e fala, como assim? Ela não quer ir. Sim, Ela tá exatamente, porque muito baixa. a Milena lá de apaixonada por Orlando não imaginava isso na prática, né? A Milena Uhum. apaixonada por Orlando achava que era assim, vamos mostrar tudo pra todo mundo, vamos tirar foto de todas as atrações, vamos entrar na lojinha, né? E não foi isso que aconteceu. E assim, elas olhavam os detalhes, né? Elas olhavam as atrações por fora, né? Descobri banheiros em Orlando que eu nem sabia que existiam. Então, assim, a gente entrava no parque e a gente já, no início, foi engraçado, porque no início eu lembro que eu ficava assim, não fui guia principal, né? Fui mais auxiliar, né? E aí eu tava assim, falando sempre com a Ju, que tava lá de frente no grupo, e eu falava assim, a gente vai fazer isso, 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 isso. Aí ela falava assim, vamos tentar. Aí eu ficava, vamos tentar. Então tá bom. Aí já dei aquela travada. Nos outros dias, no terceiro, quarto dia, eu já pensava assim, vamos entrar e vamos no banheiro. Eu já pensava, Primeira vamos coisa. entrar e vamos no banheiro, porque não adiantava a gente entrar toda no parque e aí quebrava todo aquilo. Não, vamos fazer. Não, vamos primeiro no banheiro, ver se alguém quer beber água, vamos ver se alguém quer sentar. E aí depois a gente pensa o que, assim, do nosso planejamento, né, que foi feito anteriormente, o que vai rolar. Então, acho que esse foi um desafio da Milena, enquanto pessoa, e da Milena guia, eu acho que foi você repetir várias vezes as mesmas coisas e entender que isso não é porque é idoso, não, tá, gente? É passageiro. Repetir várias vezes as mesmas coisas e ficar na cabeça pensando assim, será que eu falei o suficiente? Será que eu expliquei tudo? Mi, só um pouquinho. O pessoal estava falando que meu áudio estava baixo, eu já tirei o fone. Não sei, me digam aí como é que tá, se estão ouvindo, se está normal, só para eu saber, senão eu vou ter que achar outra solução aqui. A Nani está Eu tô falando ouvindo que é bem. outro ritmo, com bebês é assim também. Eu acho que o que acontece é que a gente já está diante de pessoas que estão numa fase muito mais avançada, fisicamente elas têm muito mais desafios aí a cumprir, né? Então, o tempo que a gente fica sem ir ao banheiro, sem comer, por exemplo, com um grupo de adolescentes é muito maior, né? Então, eu não sei como é que a gente lida com isso em relação a essa faixa etária, né? Elas estão dizendo que ainda está baixo, melhorou. Mas Vamos, é o da Lu gente, ou é o meu? Quem que tá baixo? deixa eu só tentar. Pronto. Tá dando para entender agora? Me sinaliza aí. Até desliguei o Bluetooth. Gente, eu não sei, eu vou falando mais alto aqui com vocês, Da né? Lu. E é isso. É. E o que a Nani está dizendo aqui, para eles, às vezes, a observação, a contemplação do cenário é importante, né? Coisa que a moçada, por não estar acostumada com fazer esse momento de pausa, de respirar e olhar e contemplar, entra aqui, vai que vai, não está nem vendo onde está entrando, né? E aí rola essa diferença aí. O equilíbrio emocional nessas horas da Milena Pessoa e da Milena Guia, porque eu acho assim, lá a gente junta tudo. Mas dentro da gente as coisas estão acontecendo. E aí por fora você tem que estar ali, ó. Então, nesse grupo, eu senti que se eu demonstrasse um pouco de preocupação com as situações que aconteceram, um pouco a mais do que o necessário, digamos assim, eu acho que a gente desestabilizaria o grupo inteiro mais rápido, né? Então, do que um outro tipo de público. Né? Então, isso também foi assim, a gente teve um problema com uma passageira que ficou sem um remédio dela, um remédio de uso contínuo que ela esqueceu no Brasil, né? Então, era um remédio muito importante para ela.
E claro que ela ficou nervosa, muito nervosa, e ela passou para algumas colegas que eram de quarto dela, inclusive para pedir, porque uma tinha o mesmo remédio, né? Então, a gente conseguiu contornar isso de uma forma em que o grupo inteiro não ficou apavorado, mas por dentro eu estava apavorada. Obviamente, eu e as outras guias, né, estávamos apavorados, porque a gente realmente estava muito preocupado com a saúde dela. Então, ali foi uma situação que eu senti na pele. Eu falei, tenho que ir lá. A gente já estava fazendo esse controle. Dona Fulana tomou seu remédio, tá tudo bem, a senhora tá se sentindo bem. A gente sempre fazia aquela coisa de tá tudo bem, toma um café no seu tempo, né? A gente foi sentindo o grupo e foi levando isso ali durante a viagem. Mas quando aconteceu isso especificamente, a gente não conseguiu resolver imediatamente, a gente ligou pro seguro, né? Aí demorou um pouquinho, mas a gente conseguiu resolver, deu tudo certo. Mas até resolver, tinha uma tensão, né, entre essa passageira e a gente, porque ela estava numa super expectativa que a gente fosse resolver. Ela estava se sentindo muito triste, culpada por ter esquecido, né? E aí é uma coisa que não tem como, com passageiro nenhum, você virar e falar algo do tipo, ah, como é que a senhora esqueceu? Ah, mas a senhora não sabia, né? Então, assim, não existe a possibilidade de você virar e falar qualquer coisa, ou mesmo, eu acho que até verbalizar para outras pessoas. Eu acho que isso você deve guardar para você e ficar focado em resolver a situação, né? Porque não tem uma outra possibilidade de você talvez amenizar essa situação se você reclamar. Não tem essa possibilidade. Não adianta você reclamar. Então, acho que não adianta reclamar at all, não adianta você ficar reclamando no geral, muito menos você brigando com seu passageiro, se desgastando, né? O passageiro vai perder alguma coisa. Ele vai perder alguma coisa. Você pode ficar com muita raiva, você está super cansada, você queria dormir. Não tem o que fazer, você vai reclamar com o passageiro, você vai estragar. Ele já estragou, digamos assim, um momento da viagem dele, porque ele está preocupado, ele está desgastado, e aí você vai virar para ele, vai piorar a situação, digamos assim, né? Então, esse foi um momento tenso da viagem que a gente precisou... deram ok, tá tudo bem. Que a gente precisou ter equilíbrio emocional ali para a gente demonstrar que ia ficar tudo bem, que ia dar certo, que a gente ia resolver. E aí foi um papel de guia, assim, total, né? A gente fiquei pensando muito mais na experiência dela enquanto passageira, no tempo que ela sonhou em estar ali, porque a viagem foi adiada por causa da pandemia, né? Demorou um tempão até embarcar, né? Foram, assim, meses e meses pensando, será que vai, será que não vai? Teve uma pessoa, inclusive, que faleceu, que ia no grupo e ela faleceu. Então, você imagina toda a carga, né, emocional dessas idosas para estar naquela viagem ali, né, naquele momento. Então, isso tudo tinha que passar pela nossa cabeça de guia. Não dava para esquecer tudo isso, né? E os momentos de aeroporto, né? Foram vários desafios. Os momentos de aeroporto foram momentos que eu queria botar as idosas no colo às vezes. Porque, assim, a gente sabia que a gente tinha falado na reunião pré-embarque. A dona da agência tinha feito por escrito tudo. Então, além de falar, ela fez material impresso. Fez reunião presencial. Explicamos no aeroporto antes da gente entrar na área de embarque, a gente falou novamente. Né? Eu estava lá e eu falei. Então, assim, além delas falarem, de mandar material impresso, eu falei. E, infelizmente, várias pessoas... ficou um perfume pelo caminho, aí já fica chateada. Ficou um aerosol pelo caminho, já fica chateada. Na volta, a mesma coisa, um pote de Nutella. A gente falou várias vezes. Na hora do mercado, queria comprar produtos in natura, a gente falou várias vezes, explicamos. Então, assim, na hora do aeroporto, era aquela tensão, porque o passageiro ficava, e aí, assim, a gente se dividiu, né? Guias na frente e guias atrás. E aí a gente só trocava olhares, porque não dava para falar. O que a gente ia falar? A gente está vendo passageiro sendo parado, com a mala sendo aberta na migração, com problemas acontecendo, e a gente não pode falar. Naquele momento ele não pode falar, só quando eles autorizam, quando eles chamam, né?
quando a gente Sim. pode acompanhar. E isso tudo aconteceu com 1 milhão de avisos, né? Então não tem como a gente ficar com raiva, a gente gritar, a gente brigar, a gente reclamar, a gente perder ali a tranquilidade e o equilíbrio emocional. Que aí a gente desanda tudo, assim, já tá ruim, já teve um ponto crítico. Aí já E eu era. acho que aeroporto ainda é pior, porque a gente fica na atenção em função dos procedimentos de segurança. A gente tem chances enormes em função da falta da facilidade de comunicação, porque nem todo mundo fala inglês, da gente ser mal interpretado, né? Se a gente que fala inglês, a gente já tem que medir certinho as palavras, tem que pensar certinho, né, no que a gente vai falar, como vai falar, para não dar ruim. Imagina quem não fala, tem essa barreira do idioma, a gente corre um risco enorme de ser mal interpretado, e aí o problema dessa má interpretação é a consequência que vem. Você é levado para uma salinha, ninguém pode te acompanhar e seja o que Deus quiser, né? Um pote de geleia de 1 quilo. É. A Ju tava, né, na viagem comigo, e aí, assim, a gente falou 1 milhão de vezes, ela foi a pessoa que fez o material impresso, ela tá botando assim, um pote de geleia de 1 quilo. Você Ai, imagina. gente. A gente falou isso várias vezes. A gente, né, as meninas também passaram na ronda, no quarto, reforçando isso, falando, olha, pessoal, na hora, o que tem que ir na mala despachada, o que pode ir na bagagem de mão. Isso foi assim, exaustivamente falado, né? Então, ainda tem uma certa barreira também da idade, com guias mais novos, um público mais velho. Então, também tem aquela situação da pessoa achar que, será que essa pessoa sabe mesmo? Né? Será que eu não posso tentar? Será que não dá para dar um jeitinho? Né? Então, assim, também tem esse desafio. E eu lembro que a gente falava algumas coisas, eu até contei na outra live que a gente fez, a gente falava algumas coisas assim, olha, não pode fazer X, Y, Z. Aí a pessoa ia lá, fazia e se comunicava com os americanos, falando, eu não falo a sua língua, né? Gesticulando e falando alto. E assim, a gente fala, a gente queria botar a mão nas crianças americanas, que a gente Mi, sabe que é uma eu coisa tive crítica. uma experiência com uma passageira idosa que eu acho que ela me traumatizou e talvez eu precise de uma segunda chance, sabe assim, de um segundo grupo para passar essa má impressão. Porque ela era assim extremamente exigente no sentido de todo mundo tá aqui, tem que me servir. Ela foi para lá com aquela ideia de que na Disney tudo é perfeito, porque todo mundo é muito bem-humorado e todo mundo é educado e todo mundo faz o que você pede. Eu não sei como é que ela, enfim, da onde ela tirou essa ideia, né? E de fato, a gente tem essa referência de qualidade, atendimento cortês e tal, mas não é tudo isso, não, né? Então, Sim. por exemplo, quando a gente entrava nos ônibus, a gente estava num hotel Disney, e aí no hotel Disney a gente utilizava os ônibus da Disney para ir até os parques. Quando a gente entrava nos ônibus, a gente sempre fazia aquele movimento do all the way down, né? Pedir para o pessoal ir até o Ah, final, se acomodar, ocupando todos os lugares. E aí, às vezes, acontecia da gente chegar, do ônibus chegar já mais ou menos cheio e a gente só conseguir se acomodar de pé, né? O que é ok, o parque é bem pertinho, o trajeto não é longo, né? E tá todo mundo ali. Só que assim, se você entra num ônibus e tá todo mundo sentado, você só consegue ficar em pé, se ninguém tiver a noção, né, de falar, ah, vou dar o lugar para essa senhora aqui, ela vai ficar em pé. A diferença é que lá os idosos geralmente são muito mais ativos, eles se exercitam mais, eles têm uma longevidade maior, eles trabalham por mais tempo, eles têm um estilo de vida completamente diferente dos nossos, né? Então, para eles, um idoso ficar de pé no ônibus é ok, porque ele já está acostumado, ele aguenta e ele, para eles é normal. uhum. Segunda questão é, eles, justamente porque existe essa noção, né, de gentileza, de civilidade ali, não existe a necessidade de uma lei que determine que aquela quantidade de assentos X dentro do ônibus é destinada a idosos. Simplesmente Uhum. porque todo mundo se levanta e dá o lugar para o idoso sem que haja necessidade de uma lei, né? Calhou de naquele dia o ônibus estar cheio e eram outras pessoas de outros países, de outros grupos que não deram lugar para ela. Mas ela reclamou a viagem inteirinha, porque isso é um absurdo, porque não tem lugar para idoso, porque idoso tinha que ter a vez, e era a mesma reclamação toda vez que a gente ia pedir comida.
Porque tinha que ter uma fila para idoso, tinha que ter um atendimento especial para idoso, né? E aí lá é diferente, tem um atendimento especial com caixa mais baixo adaptado para cadeirantes, para pessoa com deficiência, Uhum. mas não necessariamente para idoso, justamente por conta dessa diferença cultural, né? Aqui, às Sim. vezes, a gente tem muito essa ideia de que o idoso ele é praticamente incapaz, né? Então, tudo tem que ter para facilitar. E lá não tem isso, lá as coisas funcionam diferente. Essa foi uma das coisas que mais pegou, assim, porque tudo ela se achava no direito de cortar a fila da molecada, sabe assim? Então o pessoal tava na fila, ela cortava a fila deles, né? E ela queria que tivesse todo mundo ali a serviço dela, e ela não entendeu que a dinâmica lá era diferente. Até que a gente teve um dia que naquele dia, falei, pronto, ela vai sair presa daqui. A gente estava no hotel, era um dia em que a gente ia fazer um passeio e ela ficou no hotel. Ela falou: eu vou ficar, eu quero descansar e tal, né? Todo mundo secretamente comemorou. Eu educadamente falou: poxa, que pena que a senhora vai ficar, mas tudo bem, eu vou seguir com a molecada. E aí, quando eu voltei do café da manhã, eu fui com o pessoal. Fui com o pessoal tomar café lá na praça de alimentação do hotel. Quando eu voltei, ela estava lavando roupa. E até aí, lavar roupa dentro do quarto, na pia ou na banheira, não é problema nenhum. Desde que você não molhe o carpete, não, né, não alague o quarto, tá tudo bem. Até aí, ok. Só que ela começou a pendurar as roupas dela, calcinha, sutiã, pijama. Ela começou a pendurar nos arbustos do hotel. Os nossos quartos ficavam, as janelas ficavam com vista para o jardim, né? E não com vista para o bloco. Era vista para o jardim. E ali tem aqueles, a Disney deixa, né, os arbustos todos bonitinhos, às vezes eles até decoram e tal, fazem no formato de personagem, papapá. E ela começou a pendurar tudo nos arbustos. E aí, como ela estava lavando a roupa, ela saiu de camisola. E não era assim um pijama, né? Porque, sei lá, às vezes você tá com um pijama que é uma camiseta, uma calça, né? Você põe um casaco por cima, não é, né, maravilhoso, mas passa. Ela tava de camisola. Era outubro, não tava frio. Sabe camisola de seda de oncinha com renda? Era isso. As calcinhas Muito também, ó. bom, As calcinhas também. Então, ela estava de camisola de renda de muito oncinha, bom. very sexy, passeando pelo corredor do hotel, estendendo as calcinhas, sutiãs, roupas, estendendo tudo nos arbustos do hotel. E aí eu descendo, descendo da praça de alimentação, Muito quando bom. eu vi aquilo, sabe quando a cena parece que vai se aproximando assim? Veio se aproximando aquele arbusto cheio de roupa ali. Só que na medida que eu estava descendo, na mesma velocidade, vindo do sentido oposto, vinha uma segurança do hotel, né? E aí eu olhava ela no meio, eu vindo, a segurança vindo, eu Ah, vindo, a segurança vindo. A minha vontade era desviar e fazer de conta que não era comigo, que eu não conhecia ela, né? E aí deixar ela se entender com a segurança lá. Mas não teve jeito que ela me chamou, aí a segurança entendeu, né? E aí eu tomei uma bronca, porque onde já se viu ela fazer isso, você deveria ter informado que não podia e tal. E aí, assim, né? Você não imagina que a pessoa vai pendurar as calcinhas no arbusto, né? Aí vou eu lá, ô dona Coisa, então a senhora não pode fazer isso, assim, assim, assim e tal. Então ela foi, assim, uma senhora que me causou muitos traumas nessa viagem. E aí a última impressão de passageiros idosos que eu tive foi a dela e foi péssima. Então, enfim. Mas aí tem é, mais a ver com a eu, índole, com a educação, com a criação, do que com, né? com o Não vamos perfil do generalizar. passageiro, sim. Eu acho que isso é legal que você falou uma coisa interessante, que é o óbvio que precisa ser dito, né? Exato, Isso exato. tem coisas que pra gente, assim, nunca, jamais preciso avisar que não pode pendurar uma roupa no arbusto. E aí, assim, isso aconteceu com a gente, por mais que a gente tenha mencionado, mas a gente não enfatizou, né? E ainda mais idosas com crianças, né? Então, quando elas viam uma criança fofinha, elas queriam botar a mão nas crianças. Tirar Então, isso também, foto. Ai, como é tirar foto, bonitinha. botar a mão, fazer carinho. E isso é o óbvio que precisa ser dito. Entendeu? A gente precisa, agora, eu já sei, assim, próximo grupo até de adolescentes. Eu Você vou já falar vai isso assim, falar. muito, mas vou falar muito, porque essa cena que você viveu, de se aproximar e o coração. Ai, meu Deus, sabe aquela cena de filme? Porque eu imaginei a cena, assim, a segurança.
Isso aconteceu com a gente lá quando a gente via as idosas falando com as crianças e os pais olhando, Sem tipo, saber o quem que é elas estavam dizendo, essa né? criatura mexendo na minha filha, né? Porque, assim, imagina. Então a gente ia lá, né? Fulana, fulana, não pode fazer isso, pelo amor de Deus. Aí E depois aí você chamamos o pede grupo 1000 inteiro. perdões para a pessoa, explica, fala ela é do Brasil, eu já expliquei mais de 1000 vezes, Ah, mas ela ainda não entendeu que não pode. Me não, e desculpa, a me gente desculpa, me teve desculpa. casos que a pessoa super riu, tava tudo bem. A gente teve casos que o pai se manteve de cara fechada. Tipo assim, problema de vocês. Ela não tinha que estar botando a mão no meu filho, né? Então, a gente teve que reunir todo mundo e falar de novo. E aí a gente ficou meio que repetindo isso, né? Porque voltou a acontecer até a gente falar novamente de uma outra forma até encaixar. Então, assim, ah, são coisas que é óbvio precisa ser dito. Lembre-se disso, porque não dá. São coisas que você fica desesperado na hora e não tem o que fazer. Você tem que ir lá e resolver. Tem que ir lá e falar. E vai ficar repetindo isso. A Ju até botou aqui nos comentários, né? Que a gente pesou as malas, né? De todas antes de ir para o aeroporto na volta. E de repente aumentou. Imagina. Aumentou o peso. Chegou no aeroporto, na hora de pesar, aumentou. Mas assim, muito. Não foi pouco, aumentou muito. Quando a gente saiu do quarto, elas colocaram mais coisas nas malas, né? Então, E é um negócio assim que eu acho que. Será que elas pensam que elas estão tapeando vocês? Né? Porque na real não adianta, para mim pouco importa se a sua mala tá mais pesada, você quem vai ter que pagar isso. O duro é chegar lá e ó, ter que explicar, né? Que, O olha, mais, o mais engraçado pra mim, eu acho que pra Ju também foi, que no aeroporto elas ficavam assim, umas com as outras. Mas a Milena avisou, a Juliana falou. Eles falaram vários. Então, assim, uma meio que censurava a outra, porque a gente não falava mais nada, porque a gente já tinha avisado, então não dava pra falar assim, a gente te avisou que você ia perder seu pote de geleia, né? daí o poder da gente sempre dar os recados com testemunha, né? Sempre tem que ter a testemunha para alguém sair em nossa defesa e falar, viu, fulano avisou. Não, Sim, né? Elas não estão com dando uma de certeza. louca aqui. E momento mágico, Mi? Que momento trágico a gente coleciona. A gente precisa colecionar momento mágico também. Conta aí. Olha, eu tenho alguns momentos não só Orlando, né? Mas Orlando, o que eu vivi de mágico foi pensar assim, tô com pessoas que nunca, a maioria nunca tinha feito uma viagem internacional, nunca tinha tido contato com o exterior e outra cultura e tudo. E por mais que a gente passasse esses perrengues que no final a gente ria, né? Porque o cara ficou com a cara fechada, porque a idosa botou a mão na criança, não sei o quê, deu tudo certo, então depois a gente pôde rir. Mas quando elas pegavam o celular para ligar para netos e para mostrar onde elas estavam e se emocionavam e compravam é, bichinhos para levar para os netos, então assim, isso foi vivenciar aquilo, ver aquilo foi muito mágico para mim. Entender que por mais que na minha cabeça, tipo, a gente não fez isso, não fez aquilo, a gente passou perrengue na imigração, a gente aconteceu isso, aconteceu aquilo, no final elas estavam realizadas, né? Elas estavam emocionadas, elas estavam agradecidas, muito felizes por tudo que estava acontecendo ali. Então eu tenho essa cena de uma passageira que foi uma passageira muito carente, por sinal. Ela exigiu da gente como a sua passageira exigiu, reclamava, meio que contaminava as outras com as reclamações, e as Ah, isso pessoas é o meio que, pior. né? Essa fase foi uma só, né? Da gente deu sorte, assim, foi uma só, que deu bastante problema. E ela foi uma das que pegava o celular e ligava para os netos. E no final ela me deu como presente, ela me deu uma roupa, assim, sabe? Ela pegou uma roupa até dela, não sei exatamente quem era. Mas ela me deu e foi uma passageira que entrou em embate comigo algumas vezes. E eu, com toda a minha paciência, né, tentando ser assim, o mais educada possível, mas ao mesmo tempo tendo que ser firme, ela no final me deu uma roupa, assim. Então foi um momento mágico de guia que eu vivi, vendo essas passageiras se emocionando e pensando assim, nossa, mesmo com todos os perrengues, valeu super a pena. E ganhar esse presente que eu não estava esperando de forma alguma, ser presenteada no final da viagem e de alguma forma ela quis me presentear com essas roupas aí que ela me deu.
Então foi um momento mágico para mim, assim, viver isso na pele. Muito legal. E o momento mágico que você ainda não viveu, mas vai. Você quer muito viver. Ixi. Ai, tem tanta coisa. Deixa eu ver o que a Nani tá falando. Te respeitou-me porque vocês gostam de testar. É verdade. E a gente foi muito testado o tempo inteiro. Nani, e antes de te responder, que eu tô pensando, a gente passou uma no aeroporto, na entrada, a gente chegou em Miami, na imigração, onde eu percebi o quanto trabalhar em equipe é importante. O quanto você pensar em você se antecipar ao problema, ele faz a diferença, né? Porque a gente se dividiu e aí a gente conseguiu. Tivemos um problema com a passageira que foi para essa linha, e aí a Ju acompanhou, pôde acompanhar, ainda bem, e foi, porque ela não falava absolutamente nada de inglês, e foi para essa linha com ela, e eu fiquei com a outra metade do grupo. E aí, na minha cabeça só passava isso. Que bom que estamos juntas, que bom que a gente se antecipou nessa divisão. Uma foi na frente, outra ficou atrás. Que bom que a gente pegou os aprendizados, a bagagem de Dona Luciana e cursos e outras coisas que a gente já tinha para botar em prática, porque a gente poderia simplesmente ter acabado com a viagem de todo mundo se Todo aquilo ali mundo. tivesse dado errado. Não ia ser só com uma passageira que ia voltar, né? A gente ia acabar com a operação inteira, praticamente, com esse problema, né? Mesmo que não fosse culpa nossa, a gente conseguiu amenizar colocando em prática ali as técnicas de guiamento, né? Agora, E um é bom você momento. até falar isso, porque assim, a vida de guia é resolver bucha mesmo que não seja sua culpa. A culpa não é sua, mas a responsa de resolver é. Porque é você que está lá e você é a referência, né? Então, a culpa não é minha se o avião atrasou, mas é você quem vai ter que resolver e acomodar o próximo voo. A culpa não é minha se o hotel não trouxe toalha hoje, mas é você que vai ter que correr atrás de toalha para elas tomarem banho, né? Então, assim, tudo é a gente resolver culpas alheias, né? A gente resolver problemas que não foram causados por nós, mas que ainda assim a gente tem a responsabilidade de solucionar ali, né? Então, acho que é muito isso. Eu acho que um momento mágico que eu gostaria de viver, tem vários, tá? Tem vários. Mas eu gostaria muito de ver um fã de Harry Potter entrando na área de Harry Potter, assim, É pela primeira muito vez. legal. Eu Porque já a vi. minha É primeira muito legal. vez, eu chorei muito. Eu chorei muito. E eu tava num curso de formação de guia, né? Fiz com a Katia Glória. E Dona Katia Glória, extremamente técnica, maravilhosa, dando a aula dela, a gente passando pelo meio de Hogsmeade, assim, né, da vila, e assim, era o meu grande sonho ver aquele castelo de perto, era meu grande sonho estar ali, porque quando eu fui, estava construindo, e eu chorei muito, mas eu chorei muito e eu passei direto. As lágrimas escorrendo, eu queria entrar na lojinha, eu queria tirar foto, eu queria botar a mão na parede, eu queria fazer tudo. E então foi uma coisa que eu vivi, e eu acho que o dia que eu tiver a oportunidade de levar fãs de Harry Potter e entrar a primeira vez, ou no Beco Diagonal, ou enfim, no castelo, não sei. Eu acho que eu vou me emocionar muito, vai ser muito mágico pra mim. Então, eu já vou te dar essa dica. Quando você fizer isso, que agora é uma questão de quando, não é nem questão de se, é quando isso acontecer, porque vai acontecer, pede para todo mundo guardar o celular. Você explica, depois vocês vão ter tempo lá de filmar tudo, de fotografar tudo, mas na hora de entrar, assim como a gente tem que fazer isso no castelo, a gente tem que fazer isso lá também, né? Quando chega na Disney, a gente tem que fazer isso lá também. Guarda o Shirley tava celular, lá, ó. A Shirley tá falando guarda aqui, é verdade. Shirley, você viu, né? Guarda o celular para ver com os olhos e sentir a emoção de estar ali. E depois você grava, depois você filma, depois você faz tudo isso. A reação das pessoas, quando elas guardam os celulares e entram vivendo aquilo, né? E olhando mesmo para tudo aquilo, é sensacional. Assim, é maravilhoso de ver. É Quando eu emocionante de comecei ver. a escutar música, Lu, a Claudinha, né, que é super amiga, fez o curso comigo também, ela começou a me filmar e tem esse vídeo, de eu chorando muito, assim, que eu comecei a escutar música. Então eu fico pensando assim, o dia que eu levar um passageiro, que seja um passageiro, não precisa ser nem um monte, nem o grupo inteiro, mas que realmente sonhe com aquilo. E viva, sabe? Porque acho que eu vou me conectar muito com um fã de Harry Potter que, sabe, sonhou com aquele momento, que é muito estar naquele momento que aconteceu isso comigo.
vai ser um momento muito mágico, com certeza. Vou chorar, com certeza. De novo, né? No caso. De novo, tudo de novo, tudo de novo. Ai, ai. Vamos lá, bate e volta rapidão, tá? Snack E pronto. preferido. Ai, Lu, eu sei que a galera aqui é do Pineapple Float, gente, mas eu Não preciso. vai zoar o meu Pineapple Float. Não vou Olha zoar essa lá. Pineapple Float, mas é que eu não gosto de abacaxi, assim, não é minha fruta favorita. Eu até. What's wrong with you people? Pois é, então, assim, eu acho que o sorvete do Make Ice Cream Bar tá ok pra mim, eu gosto. Funnel Funnel cake, a cake eu Nani. gosto, O mas eu funnel acho que cake não você é meu se suja preferido. todo de açúcar, você dá mó É, trabalheira pra comer. não acho que é Não. meu preferido, Nani. Eu gosto, é muito bom, mas eu acho que não é meu preferido, não. Acho que eu fico com o sorvete do Mickey mesmo. Não, Tem uma sorvete do Mickey é simbologia. maravilhoso, é Tem ótimo, uma é ótimo. simbologia pra mim também, sorvete do Mickey, assim. Eu me sinto muito na Disney, tipo, tô na Disney, tô comendo sorvete do Mickey, assim, né? Então, eu acho que é isso. Não, A nada contra atração o que você Pineapple não Float. pode perder, assim, aquela atração que você não perde, você fala, meu, segura minha bolsa aí que nessa eu vou. Não quero nem saber, se ninguém for eu vou, dou um jeito, né? Luciana, é muito difícil aí. Aí a Ana tá falando que eu sou estranha. Eu não gosto de abacaxi, não é assim, ataca meu estômago, eu fico com afta, não Tá, dá. eu te perdoo. Eu te perdoo porque é um sorvete do Mickey e tudo bem. Mas fala isso, aquela que você não pode perder, assim. Ai, Lu, difícil. Tem todas que eu amo demais, assim, nossa. Acho que agora eu tenho minha nova montanha-russa preferida é da Hagrid. Eu Maravilhosa. acho que largo tudo Maravilhosa. pra ir várias vezes, porque eu amei muito. E vou te E o falar, cenário. eu fui agora em julho, que eu não, em julho eu conheci, eu tirei o atraso, né? De tudo que eu não consegui conhecer antes por conta da pandemia, eu conheci agora em julho. Então foi um monte de atração nova para mim. E nessa da Hagrid's eu fui com a Paula, né? A Paula que é minha sócia, a Paula Bland, e a gente é super Potterhead Maravilhoso. assim, tal, mas eu acho que ela é muito mais do que eu até, né? E aí na Hagrid's você pode tanto ir pilotando a moto, como você pode ir na garupa ali no Sim. carona do lado, né? E aí eu falei, eu vou, tô de boa, vou no carona, não tem problema, né? E aí eu olhava, maravilhosa montanha-russa, curti pra caramba. Só que assim, eu me dividia entre olhar pra atração, olhar pras coisas, olhar pro visual e olhar pra ela curtindo aquilo, sabe assim? E a Eu cara dela ali na motoca, cara, foi tão sensacional que eu saí emocionada de falar, puta merda, que momento, assim, sabe? Eu pude dividir esse momento Uhum. com a minha parça e foi muito legal. Então, realmente, a É, eu, Hagrid é maravilhosa, eu assim. imagino, porque assim, eu entrando naquela fila, eu ficava assim, sabe? Tipo, eu não conhecia também, eu não conhecia Gringotts, eu também nunca tinha feito, então eu fiz agora em março e eu fiquei, sabe? Então, todas essas atrações de Harry Potter que eu não tinha feito, eu consegui fazer, foi maravilhoso. E eu fiquei muito emocionada. E eu achei a Hagrid, assim, de uma riqueza de detalhes. Eu fui na moto, Muito. amei a experiência, assim, me surpreendi várias vezes ao longo do percurso, E é amei tudo. suave, né? Ela não dá tranco, ela é Aí eu acho que, assim, agora tá na maravilhosa. preferida. Foi lá pro top Maravilhosa. 1. Maravilhosa. Vamos lá, você vai ficar presa nessa atração o dia inteiro, tá? Você vai ficar presa nessa atração o dia inteiro. Você prefere ficar presa na atração do Peter Pan ou na atração do It's a Small World? Nossa, Luciana, meu Deus. Olha, difícil, hein? Bem difícil. Eu acho que, assim, né, já estamos lá, né? Acho que eu ia ficar no Small Worlds, que eu ia ficar. Algum momento a musiquinha ia, né, Você ficar assim, esquecer que você tá dar uma ouvindo ela. ignorada, e aí eu ia ficar olhando todos os detalhes, porque eu gosto muito de observar. Então eu acho que tem mais detalhes lá para observar, eu acho que eu ia ficar de boa em algum momento, assim, depois. É aquela musiquinha gruda, nunca mais a gente esquece aquilo, gente. Fica na cabeça real. É demais. Ia Mas sair perturbada. é uma atração
por ter um contexto histórico, como eu falei que eu gosto muito, eu acho que eu ia Aham. ficar tentando ali olhar os detalhes, né? As Procurar uns pinturas. hidden Mickey ali, procurar uns Isso, Mickeyzinhos eu acho escondidos. que eu ia me conectar mais assim, em algum momento aquela música ia virar, tipo, sei lá, ia pro espaço e tá tudo bem. É isso aí. Todo mundo aqui no Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan. Ninguém aguenta. Aí a Peter gente manda Pan. um It's a Small World pra galera aqui. Mi, agora para a gente fechar, eu queria que você deixasse aí a sua dica, né? Um conselho para quem está começando agora nesse mercado. Porque se tem uma coisa que eu gosto da sua história, é que você teve, primeiro, a coragem de abrir mão de uma estabilidade, de abrir mão de um emprego, né? Porque é isso, assim, a gente tem. Estabilidade, na realidade, ela é uma coisa super, né, super valorizada, porque na real ninguém tem, né? Qualquer coisa pode acontecer, então acho que o conceito de estabilidade ele é muito vago. Mas você abriu mão de uma carreira e você decidiu fazer aquilo que seu coração tava falando mais alto ali. E você passou por várias etapas, você parou para estudar várias coisas, né? Muita gente vem para esse mercado, estuda uma dessas coisas só e olhe lá. E você continua, né, em constante aprendizado, hoje atuando no ramo, o que é muito legal, eu tenho o maior orgulho de você. Mas eu queria saber, assim, com essa bagagem, com essa experiência, com a formação que você tem, que conselho você daria para quem está começando agora, está fazendo essa transição de carreira? Olha, isso fez muita diferença para mim, porque eu gosto de. A gente não tem estabilidade, a gente não tem segurança, não tem, mas acho que quando a gente pode construir uma base, a gente tem a chance de se arrepender menos, ou então de construir ali alguma coisa mais sólida para a gente ter certeza na caminhada, assim, né? De seguir. E eu acho que escolher estudar antes foi uma coisa que fez muito bem para mim. Porque quando eu ainda estava no direito, atuando no escritório, eu comecei a fazer os cursos. Então eu fui ver realmente se era aquilo. Eu fiz você falou assim que o ideal é fazer antes. Eu não fiz antes, mas o ideal é fazer antes. Eu primeiro fiz o curso prático em Orlando para depois fazer o cadastro. Mas com o curso prático, eu entendi que, ok, eu quero seguir isso. Então, vamos mais fundo, né? Então, eu fiz o curso para depois eu pensar assim, é isso mesmo que eu quero? Porque ali na prática eu tive contato com outras coisas além das atrações maravilhosas e do destino lindo, né? Eu aprendi muita coisa e aí eu fui pro curso né, de guia, né, que dá o cadastro, a Uhum. formação, e aí ali eu falei assim, bem, eu vou fazer, porque se eu não, isso não, né, não rolar, não me identificar, eu já vou parar por aqui, né? Então aí eu não vou seguir. E eu gostei, me apaixonei, e eu acho que é isso, a gente buscar conhecimento, buscar ser melhor no que a gente faz. Então, assim, sempre se aprimorar, entender que a gente gosta, a gente ama, mas que a gente precisa de técnica, a gente precisa de experiência, a gente precisa de formação. Então, busque essa formação. Não adianta só amar. Eu acho que amar é muito importante, mas a gente precisa sim saber como agir nos momentos. Então, ter uma luz, essa clareza, eu tive muito com curso, porque a gente aprende primeiros socorros, né? A gente aprende técnicas tanto para lidar com o passageiro, quanto para se comportar com fornecedores, operadores. A gente precisa desse traquejo, nesse Sim. momento. E isso a gente, no curso de guia, a gente também tem contato. Então, eu acho que para quem está começando, também, além do coração, além da paixão, além do amor, buscar cursos, buscar formação, buscar livros. Eu tenho vários livros que eu comprei ao longo da caminhada. Eu ia para o escritório no metrô e ia lendo, né? E voltava. Então, livros sobre o Walt Disney, mas livros também sobre turismo, que fazem parte aí da bagagem que eu tenho hoje. Tá certo. Então, em resumo, estudem, né? Se coloquem numa posição de aprendiz antes de sair loucamente fazendo tudo sem base, né? Sem esse alicerce firme. E a maior lição que eu tenho disso tudo, que eu aprendi com você também, é que não é sobre a gente. Eu sempre levo essa frase comigo.
é muito importante o guia ter isso em mente. Não é sobre a gente, é sobre o passageiro, é sobre a experiência do passageiro, é sobre a realização do sonho dele. Então, se a gente realmente quiser viver aquilo como passageiro, a gente Vai de embarca como férias. passageiro, né? Não trabalhando. Então, Sim. levar aquilo a sério como um trabalho. Eu vejo que algumas pessoas entram em cursos com a ideia de que eu vou viajar de graça, né? Eu vou estar na Disney o tempo inteiro. E assim, a chance disso dar errado, a pessoa se frustrar e frustrar outras pessoas é 99,9%, tá? Não vou falar 100% porque, enfim, existem aí os acasos do destino. Mas eu acho que a chance da pessoa se frustrar é muito grande e da pessoa frustrar várias outras pessoas é enorme, né? Então, entenda aquilo como um trabalho, leve aquilo a sério. Você está tratando do seu sonho, você está cuidando do seu sonho, da sua realização profissional, da sua realização pessoal, sim. Mas ali naquele momento você tem que colocar o passageiro à frente para que aquela realização seja mais dele, né? Que aquele é o objetivo do que a sua. Porque ele é a razão de você estar ali. Sem ele, você não estaria. Porque sem Com passageiro não certeza. tem grupo, meu bem. E sem grupo não tem guia, não é mesmo? É verdade. É isso. Fechamos, Mi. Super obrigado pela sua participação mais uma vez aqui. Super obrigado pela sua presença na minha vida. Como minha Ah, aluna, como minha parceira, como minha pupila, como minha advogada, minha conselheira, como tudo que você já faz aqui e o que a gente vai seguir fazendo. Então, muito obrigada. Eu desejo só que você tenha todas as realizações que você tem aí no seu coração, os seus sonhos do seu coração, que todos eles se realizem. Estou muito orgulhosa de você, estou muito orgulhosa de te acompanhar nessa obrigada. caminhada. Você já sabe que se precisar, só chamar, que nós estamos aqui. E é isso. Vamos levar Lu, magia e profissionalismo para frente, para mais gente poder conhecer esse mercado do jeito certo, né? Do jeito que é verdadeiro, sem aquele mundo fantástico que não se concretiza, né? Com seriedade, com alegria, mas com muita consciência também, né? eu que quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Aprendo muito com todas as lives. Eu sei que não é fácil a gente ficar aqui no digital, a gente botar a cara. E eu acompanho você diariamente, eu vejo o quanto você compartilha das suas experiências, o quanto você compartilha da sua vida pessoal. Então, eu quero dizer aqui publicamente que eu aprendo muito com isso. Eu sei que muita gente aprende também. É te parabenizar por isso, porque às vezes a gente não tá afim, às vezes a gente não quer aparecer, e você tem sempre uma reflexão, você tem sempre um ensinamento que não é técnico só, né? Não é exclusivamente sobre guia, Orlando, grupo. É sobre viver, é sobre pessoas e isso agrega no nosso guiamento, isso agrega na vida profissional das pessoas. Então, quero te parabenizar, agradecer mais uma vez o espaço, agradecer todo mundo que acompanhou aqui, Nani, Ana, Ju, todo mundo que estava. Um beijo enorme para vocês. E é isso, gente. Quem quiser falar comigo, me segue, manda aí um oi, vamos conversar, trocar experiências, porque a gente está aqui para se ajudar nessa grande comunidade maravilhosa aqui da Ana Luciana Ribeiro, sempre informando e aumentando e agregando. Com certeza. Mas se vier, vem para contribuir, tá? Não vem pra encher o nosso saco, não. Se for para fazer mimimi, você pode procurar outro. Que aqui a gente não faz mimimi. Aqui a gente fala verdades, não enche o saco dos outros, dá risada e veste fantasia de toscossauro. Porque é sobre isso. É sobre É a gente verdade. ser feliz vestindo fantasia de toscossauro. Mi, obrigada. Obrigada, vocês estão aqui assistindo na live. Obrigada por terem assistido. Rô, Beijo. que chegou agora. Um oi para você e um beijo para você, que eu sei que você vai assistir Beijo, gravadinho Shirley. depois. Obrigada também. Xirra, beijo. Lulu, estou aprendendo muito com a Lu. Acabou de chegar no time e eu tenho certeza que você vai amar conviver com essa galera aqui. Gente, obrigada, beijo para todo mundo. E se você está assistindo gravado, espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário aqui. Vai seguir a Milena, vem entrar para o nosso time, para a nossa comunidade de realizadores que se levam a sério e se divertem e curtem muito e amam muito esse trabalho. Beijo! Beijo.